Sempre equalizar tudo, e às vezes mais alto lá, às vezes mais alto aqui, e a gente não poderia perder essa beleza que, que são vocês, né? Na verdade, nesse back aí, né? E a turma ali toca direitinho também. Vamos lá, aqui está o Kelmer. Kelmer, eu conheço Kelmer desde pequeno, né? Há muito tempo. O irmão do Kelmer, casado também e tal, ele ainda chama, né, a gente, eu e Elisângela, por exemplo, de tio, né? Então, por quê? Porque é da nossa amizade de muito tempo, né? Amizade que vem dos pais do Kelmer, o pai do Kelmer é pastor, e a gente trabalhou junto lá atrás, bem lá atrás na juventude, na mesma igreja, e o Kelmer, chamado por Deus, né, está trilhando esse caminho do ministério pastoral, trabalhando ali na igreja, na primeira igreja batista do Parque Boa Esperança. Daqui a pouco ele vai apresentar a família, né? Toda especial, mas ele vem trazer uma palavra para nós nessa noite, né? Vai ficar bem à vontade aqui, esse momento é dele, e nós oramos a Deus que Deus te abençoe tremendamente, Kelmer, tremendamente. Vamos orar? Quero orar pela vida do Kelmer. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor faça, Santo Deus, o que precisar fazer, Deus. Que por meio da vida, Santo Deus, do teu servo, Pai, nossos corações, de alguma maneira, Santo Deus, ouça nitidamente a tua voz nessa noite, Pai. Que o teu Santo Espírito, Santo Deus, possa nos falar. Aqui, Santo Deus, fica toda a nossa cabeça que talvez queira fugir deste lugar, mas nós queremos ficar aqui. Leva com o Senhor o nosso pensamento, para que nós possamos, ó Deus, aproveitar, Santo Deus, esse tempo. E da maneira que o Senhor usar o teu servo, Santo Deus, nós queremos ser abençoados. Abençoa ele, abençoa a sua família, Santo Deus. Continua sendo na vida do Kelmer, Santo Deus, e a cada dia, Santo Deus, fortaleça, Santo Deus, e confirma o chamado do Senhor para a vida dele, Pai. O abençoe tremendamente nessa noite. Ele abençoado, nós também seremos abençoados, Pai. E nós cremos que o Senhor fará isso. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Presente a sua linda família. Boa noite, galera. Então, ele mandou eu apresentar minha família primeiro, né? Então, vou apresentar lá. Levanta, Di. Camille. Essa é minha esposa, Edilene, Camille, Davi. Os presentes que Deus deu para mim. Pode sentar. Como o Darcy falou, eu sou membro lá da igreja, da primeira igreja batista, no Parque Boa Esperança. E lá eu sou líder dos jovens, e nós temos como ministério o nome Connect. Mas, antes de eu falar um pouco mais sobre o Connect, quero que vocês vejam o vídeo que a gente trouxe aí sobre o Connect. Um momento que a gente teve o ano passado de evangelismo. Pode colocar. Na verdade, vocês viram um vídeo um pouquinho que eles colocaram errado antes, né? Isso é um pouquinho do que a gente faz lá no Connect. Esse foi um dia que a gente fez um evangelismo na rua. Na verdade, a gente
conseguiu alcançar 2.500 pessoas através desse evangelismo. Na verdade, não é evangelismo que a gente foi para a rua para entregar um folheto apenas, mas nós fomos demonstrar o amor de Jesus através de práticas de amor, né? Entregando um presente. E esse é o ministério que Deus nos deu ali, trabalhar com essa juventude. Nós somos cerca de quase 100 jovens e adolescentes. E Deus tem me dado esse desafio de trabalhar com essa galera lá e levar eles a aprender um pouco mais sobre Jesus. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o tema proposto, o tema que está ali, ó, vivendo sem máscaras. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu tenho certeza que você tem o seu celular, e no seu celular tem um aplicativo que tem uma Bíblia lá. Se você não tem, fala, Kelmer, eu não tenho. Alguém vai sentar do seu lado para te emprestar o celular. Ou eu empresto o meu. E a gente vai ler lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7. A gente vai ler do versículo 21 até o versículo 27. Mateus 7, de 21 a 27. Na minha versão, Almeida século 21, diz assim: Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será como um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Quando o Darcio me convidou para falar sobre esse tema, vivendo sem máscaras, eu perguntei para ele, Darcio, qual é o texto que você quer que eu use? Ele falou, olha, tem um texto lá no evento que a gente criou no Facebook da Toca. Lê esse texto, vê se te ajuda em alguma coisa. E aí lá estavam esses versículos, capítulo 7, versículo 21. E lá estava também uma definição sobre o que é máscara. Máscara, conforme vocês publicaram no Facebook de vocês, e vocês extraíram isso do dicionário, quer dizer disfarce, uma representação artística, um mero adereço, ocultação da própria identidade. Uma máscara, vocês colocaram lá, ela tem várias finalidades, e atrás dela, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Então, atrás de uma máscara, eu posso fazer aquilo que eu quero. Tinha esquecido, né? Tinha esquecido da minha máscara. Vou ter que tirar o óculos. Sim, tá certo? Tá? Não? Tá errado? Ah, é do outro lado. Aê. Acho que dá para colocar o óculos. Aí, senão não enxergo. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser quando eu coloco isso daqui. É isso? Quando eu coloco uma máscara, eu posso fazer o que eu quero.
E aí você fala, Kelmer, mas eu estou vendo que esse aqui é você, mas é porque essa máscara é bem pequenininha, mas se eu colocasse uma máscara do Jason, vocês não iam me reconhecer. É a mesma coisa aqueles manés, vamos dizer assim, aqueles palhaços lá dos Estados Unidos, que estavam assustando todo mundo. Eles imaginavam que podiam fazer o que eles queriam. O que eles queriam, eles podiam assustar as pessoas, assaltar as pessoas. Eles poderiam colocar pânico e terror num estado, num país, porque eles acharam que isso era necessário. Mas trazendo isso para o nosso lado cristão, qual é essa máscara? Que máscara é essa que nós colocamos como cristãos? Por que nós usamos essa máscara? De quem nós queremos nos esconder? E por que nós queremos ser quem nós não somos? Por quê? E se nós colocamos uma máscara, é porque existe um padrão a ser seguido. E que padrão é esse? Por que eu me escondo tanto? Por que eu quero ser aquilo que eu não sou? Por que eu uso máscaras? E para responder essas perguntas nós precisamos responder outra pergunta. O que é ser cristão? Alguém pode me ajudar? O que é ser cristão? Se você não levantar e falar, eu vou até aí perguntar para você, no microfone. O que é ser cristão? Vamos, gente, me ajudem. Discípulo de Cristo. O que é ser cristão? Eu vou pegar um cara aqui que eu conheço ele, né? O que é ser cristão, Cauê? É seguir Jesus, né? Seguir os passos de Jesus. Vou pegar outra pessoa que eu conheço. Nega. O que é ser cristão? É um seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus. Vou pegar alguém que eu não conheço. O que é ser cristão para você? Qual é o seu nome? Meu nome é Glauco. Ser cristão é praticar o bem. Ser cristão é praticar o bem. Vamos uma pessoa mais experiente. O que é ser cristão? É ser parecido com Cristo. É ser parecido com Cristo. Eu não vou pedir para o pastor, não. Vou pedir para outra pessoa, vou lá do outro lado. O que é ser... Você estava na peça, né? O que é ser cristão? Não estava na peça, não. O que é ser cristão? Ser cristão é ter a Bíblia como prática de fé. Ter a Bíblia como prática de fé. Tem um pessoal lá atrás. Vou pegar eles, né? Já que eles estão lá atrás. O que é ser cristão para você? Ser discípulo de Cristo em integridade. Ser discípulo de Cristo. A gente ouviu muitas coisas aqui. É ser discípulo de Cristo. É seguir a Bíblia. Mas a palavra que a gente mais ouviu é ser discípulo de Cristo. Se você for olhar no dicionário, cristão é aquele que professa a fé ou frequenta uma igreja cuja modalidade é o cristianismo. Ou também, ser cristão é ser conforme ou compatível aos princípios do cristianismo. Só que, na verdade, se a gente for olhar essa palavra cristão, crente, é uma palavra que a gente usa, mas você perguntar qual é a sua religião? Sou evangélico. Não é assim que a gente fala? Eu não sou evangélico, não, sou cristão. Sou crente. Eu sou velho. Eu gosto de falar isso, sou crente. E o que quer dizer cristão? Cristão, na palavra original em grego, quer dizer pequenos cristos. Pequenos cristos. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Você é um Cristo, um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. E quando você aceita a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, é como se Ele tivesse colocado uma nova identidade em você. Se nós formos olharmos para essa palavra pequenos cristos, quer dizer que a identidade de Jesus está em nós. A identidade que essa pessoa tem não é a sua própria identidade, mas a identidade que Cristo colocou nela. Você é um pequeno Cristo, você tem uma nova identidade. Mas, infelizmente, com o decorrer do tempo, essa identidade vai se perdendo.
essa identidade acaba saindo de dentro de nós por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, e consequentemente no dia a dia, nós acabamos colocando máscaras como esta, para que as pessoas possam ver aquilo que nós não somos. Muitas vezes aquilo que nós falamos, mas não somos. Porque eu começo a conviver num ciclo de pessoas que se dizem cristãs, e eu preciso estar dentro desse contexto. É a mesma coisa uma pessoa quando começa a usar droga. Ela no começo, ela não gosta daquilo. Ela sabe que é errado. Mas ela põe uma máscara de drogado para ela estar inserida naquele contexto. E aí, quando você vê, ela já está naquele contexto e já está viciada. Mas no começo ela põe uma máscara. É a mesma coisa quando você está com seus amigos da faculdade, com seus amigos do seu trabalho. Muitas vezes, para você estar inserido naquele contexto, não é nada se você beber com eles. Se você ficar com uma menina, ou menina você ficar com um menino e depois transar com ele. Você está dentro do contexto. E na igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para a gente ficar inserido no contexto, para a gente ter amigos, para as pessoas verem que nós somos santos, nós usamos máscaras. Máscaras que escondem aquilo que nós somos de verdade. E quando nós usamos máscaras, e quando o pecado entra na nossa vida, nós começamos a viver uma vida de falsidade. E nós começamos a tentar nos esconder daquilo do que a gente realmente é. E aí você começa a dar um sorriso falso, você começa a ter uma alegria falsa, uma motivação falsa. E as suas frases nas redes sociais, mesmo sendo frases bonitas e lindas, são frases falsas. Mesmo você colocando Jesus é o meu Senhor, essa frase é falsa para a sua vida. O texto que a gente acabou de ler, ele faz parte de um grande contexto. Ele não é um texto isolado da palavra de Deus. Ele faz parte daquele contexto do Sermão do Monte. Você que já frequenta a EBD dessa igreja já deve ter ouvido sobre isso. Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7. E esse sermão, ou essas palavras que Jesus professa em Mateus capítulo 5 até o versículo 7, provavelmente é a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus. Mas podemos afirmar que é a menos compreendida e certamente é a menos obedecida. Sabe como você sabe o Sermão do Monte? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você sabe todo esse texto? Sabe. Isso faz parte do Sermão do Monte. Seja sal, seja luz. Conhece esse texto? Faz parte do Sermão do Monte. Bem-aventurado, feliz, os pobres de coração, os humildes de espírito. Conhece esse texto? Faz parte do Sermão do Monte. E durante o Sermão do Monte, Jesus ensina o que é ser cristão de verdade. Jesus ensina a diferença do cristão e do não cristão. Vejamos. Jesus diz a respeito sobre o caráter cristão, porque ele fala que você é feliz, o humilde de espírito, o pobre de espírito, o humilde, o misericordioso, o limpo de coração, o pacificador, os perseguidos. Jesus afirma também sobre a nossa influência, sobre sermos sal, sobre sermos luz. Ele também afirma sobre a justiça do cristão, que você deve sair da cólera, da concupiscência,
Ele fala sobre a fidelidade no casamento, sobre honestidade, fala sobre vingança e fala sobre amor. Jesus também fala sobre a religião do cristão, que não deve ser hipócrita, mas deve ser real. Jesus também nos ensina no Sermão do Monte a orar, que a nossa oração não deve ser mecânica, mas deve ser uma oração refletida. Jesus também nos alerta sobre a ambição do cristão, que não deve ser a ambição dessa terra, não deve ser a segurança material, mas deve ser em direção a Deus. Ele nos aconselha também sobre os nossos relacionamentos, relacionamentos com os irmãos, relacionamentos com Deus, e relacionamentos com os falsos profetas. E Jesus também nos convida, que é esse texto que nós acabamos de ler, a um compromisso cristão radical. Jesus nos deixa muito claro que ser cristão é ser diferente das pessoas, ou ser diferente da cultura que o mundo nos oprime ou que o mundo nos impõe. É viver uma contracultura, é viver a cultura do céu. Não é buscar as coisas dessa terra, buscar as coisas do céu. Até agora nós vimos o que é ser cristão. Vocês mesmos falaram, o cristão é ser discípulo, é seguir os passos de Jesus, é falar o que ele, é fazer o que ele fez, falar como ele falou, viver como ele viveu. Isso é ser cristão. E a minha pergunta para você nessa noite, nós estamos vivendo assim? Você jovem da Igreja Batista de São Mateus, está vivendo assim como Cristo mandou você viver? Como um pequeno Cristo? E quando nós colocamos uma máscara, existem alguns perigos que nós acabamos vivendo. Nós acabamos colocando a nossa identidade de lado. Ou eu posso dizer que nós temos a nossa identidade, como você tem a sua identidade, sua carteira de habilitação, que diz quem você é. E quem você é em Cristo. E nós, através do pecado, acabamos colocando coisas em cima da nossa identidade. E quando nós vamos procurar a nossa identidade, nós não sabemos mais quem somos. É que nem aquela história do Joãozinho, que mente uma vez para a mãe olha para ele, vocês conhecem essa história. Olha para ele e vai lá, socorre o Joãozinho, e o Joãozinho dando risada da cara da mãe. Ele mente uma vez, a mãe corre atrás. Ele mente 2 vezes, a mãe corre atrás. Ele mente 3 vezes, 4 vezes, chega uma hora que Joãozinho, na verdade, está precisando de ajuda, está se afogando, e ninguém vai socorrer Joãozinho. E assim é a vida do cristão. Nós temos uma identidade que foi selada no sangue de Jesus. Mas quando o pecado entra na nossa vida, na verdade ele entra quando nós nascemos, mas quando nós damos liberdade ao diabo, damos liberdade ao pecado, ele encobre a nossa identidade. E a gente não consegue mais viver aquilo que Deus tem para nós. E existem alguns 2 perigos que eu quero conversar com você sobre esse texto. 2 perigos que nós devemos evitar. 2 perigos que fazem a nossa vida cristã, a minha vida de jovem cristão, perder o sentido. Em primeiro lugar, o primeiro perigo é de ser um cristão apenas por palavras. No versículo 21 até o versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos grandes milagres.
Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticam o mal. As pessoas para quem Jesus está dizendo essas coisas, está descrevendo essas coisas, não são pessoas que não o conhecem. Não são pessoas desse mundo aí fora. São pessoas que nem eu, que nem você, que um dia aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Ali ele estava falando para os discípulos, para as pessoas que já tinham ouvido ele falar sobre o Sermão do Monte inteirinho, sobre tudo isso que a gente acabou de ver, sobre ser sal, sobre ser luz, sobre ser humilde, como orar. As pessoas já tinham ouvido tudo isso de Jesus. E às vezes sejam pessoas que nem você já ouviu sobre Jesus. Vive até uma religião, pratica certas coisas, mas põe uma máscara de cristão. Muitas vezes nós nos prendemos em regras, em dogmas, em práticas que nós aprendemos dentro da igreja. E vivemos aquilo como se aquilo fosse um cristianismo de verdade. Nós nos prendemos à tradição, nós nos prendemos a tantas coisas que nos afasta de Deus, pensando que nós estamos sendo crentes. Ou se você quiser usar o termo popular, que você é um evangélico. Sabe o que a religiosidade faz com você, jovem? A religiosidade te transforma em um zumbi. Igual The Walking Dead. Você acaba sendo um zumbi. E Jesus não faz com que você seja um zumbi. Jesus te faz nascer de novo. Jesus insiste que o nosso destino final será estabelecido não pelo que nós dizemos hoje, e nem pelo que nós vamos dizer naquele último dia, mas pelo que fazemos e dizemos, pela nossa profissão de fé, acompanhada da nossa obediência moral. Esse ano nós completamos 500 anos da Reforma. E João Calvino, um dos reformadores, ele diz assim, pode passar. É inútil fingirmos louvar a Deus com a boca e a língua, se o desonrarmos com a nossa vida. Não adianta nada você declarar que Jesus é o seu Senhor, se você não demonstra atitudes de cristão. Não adianta você cantar e exaltar ao Senhor, cantar belas músicas para Deus, se a sua atitude fora daqui da igreja é diferente daquilo que você fala, daquilo que você canta. Sabe qual é a maior dificuldade hoje nos ministérios de louvor, ou dentro da própria igreja? É fazer com que as músicas que nós cantamos sejam realidades nas nossas vidas. Jesus nos dá algumas características dessas pessoas que usam máscaras. Primeiro, elas até têm um respeito pelo Senhor. Elas clamam assim: Senhor, Senhor. E às vezes você é uma dessas pessoas. Você tem até um respeito por Deus. Você tem até um respeito por Cristo. Você até o chama de Salvador, Senhor. Mas Ele não é dono do seu coração. Essas pessoas até reconhecem o senhorio de Cristo, mas não reconhece que Ele não é apenas o seu Salvador. Ele é Senhor e Rei sobre a sua vida. E quando nós falamos que Jesus é Rei sobre as nossas vidas, e nós declaramos isso, nós devemos entender que um rei tem os seus súditos.
e os súditos fazem apenas aquilo que o rei mandou fazer. Vai lá na Inglaterra, onde tem uma rainha, desobedece uma lei que a rainha decretou. Onde você vai parar? Essas pessoas são até fervorosas. Elas cantam e louvam ao Senhor, mas o seu coração é frio. Elas dizem: Senhor, Senhor, Senhor. Cantam com entusiasmo, pregam com entusiasmo. Mas o seu coração é duro como uma pedra. E outra característica dessas pessoas, elas gostam de aparecer. Você conhece aquele, eu não vou falar nome porque eu estou em outra igreja, né? Mas você conhece um irmãozinho que tem a fala mansa, fala quieto, baixo. A paz, irmão, tudo bom, tudo bom. Mas na hora de orar, Jeová é o meu Senhor, aleluia, glória a Deus. Você conhece esse tipo de gente? Eu estou dando aqui um exemplo, mas será que você não tem sido assim? Na hora de você estar aqui na toca, você bate palma, você pula, você dança, mas a hora que você está lá fora para falar de Jesus é um sacrifício danado. Essas pessoas, elas se empolgam, elas vibram, mas o coração dela está vazio de Jesus. Alguns até profetizam em nome de Jesus, chegam até a insinuar que eles fazem isso sobre a autoridade de Jesus. Mas essa profissão de fé, para Jesus não vale nada. A razão por que Jesus rejeita esse tipo de gente, rejeita essa profissão de fé, é porque ela é apenas uma profissão verbal. Ela não é uma profissão moral. Ela é uma confissão de lábios, de boca, mas não é uma confissão de vida. As pessoas chamam Jesus por Senhor, Senhor, mas jamais se submetem ao seu senhorio e não obedecem à vontade de Deus, o Pai. Uma pessoa com máscaras chega na porta do céu e diz assim: Senhor, eu fiz grandes coisas, obras maravilhosas em teu nome. Senhor, eu cantava no grupo de louvor. Senhor, quando o Toca foi lá na Mateu Bem entregar comida para os favelados, eu fui lá, entreguei comida com os caras. Senhor, eu cantei. Senhor, eu preguei. Senhor, eu profetizei. E Jesus vai falar assim para essas pessoas. E se você se enquadra nesse tipo de pessoa, ele vai falar assim: eu não te conheço. Eu nunca ouvi falar da sua pessoa. Sai da minha frente. Sai daqui. Some. Rua. Tchau. Vaza. Vaza. A diferença vital nesses 3 versículos que nós acabamos de ler não é o que nós dizemos para Cristo, mas é o que nós fazemos por Cristo. Spurgeon, um dos grandes pregadores da palavra de Deus, ele diz assim: aqueles que verdadeiramente ouviram um convite de Cristo dizendo: vinde a mim, nunca ouvirão
de Jesus: apartai-vos de mim. Mas esse convite Jesus faz para nós hoje. Mas nós devemos receber esse convite e aceitar esse convite com o coração quebrantado e contrito, com o coração aberto. Em segundo lugar, o segundo perigo, o primeiro perigo, só recapitulando com você, que nós temos é o perigo de sermos cristãos apenas por palavras. E o segundo perigo é de saber mais e agir menos. Saber demais e agir de menos. O versículo 24 até o versículo 27, Jesus conta uma história. Quem nasceu num lar cristão aqui, levanta a mão. Então você sabe dessa história. Você que frequentou uma igreja desde pequeno, você sabe da história da casa que foi construída na rocha e da casa que foi construída sobre a areia. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Presta atenção, jovem. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se secaram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Enquanto nós vimos no tópico anterior, que o nosso contraste era dizer e fazer, o contraste agora é o que nós ouvimos e o que nós fazemos. De um lado, Jesus coloca aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as praticam, e do outro lado, Jesus põe aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas não praticam. Imagine você olhando para essa casa. Nossa, colocaram antes de eu pedir, tá certo. Mas vamos lá. Qual é a diferença dessas duas casas? Vamos lá, um jogo de 7 erros. Quem achar a diferença ganha um bombom que o Darcy vai dar. Qual a diferença dessas duas casas? Você que é bom de 7 erros, que fica na internet procurando isso. Qual a diferença das duas casas? Tem uma diferença entre as duas casas. Você achou? Uma está na direita e outra na esquerda, mas não é essa a diferença. Qual que é a diferença das duas casas? Ah, e agora dá para ver bem, agora vocês vão achar. Uma está mais para frente, não, elas estão iguais. Eu copiei e colei, sabe quando eu copio e cola? Está igualzinho. É. Tem. Não, mas tem um gramadinho ali, como você vai ver que está sobre a rocha ou não. O gramadinho está escondendo lá. Diferença das duas casas. Tem uma diferença aí. Achou? Não? Passa para o próximo slide. A diferença é o alicerce. E sabe o que a gente aprende com isso? Você consegue ver o alicerce da sua casa? Você consegue ver o alicerce da sua casa? A estrutura dela? E você dorme nela, não dorme? E você confia que o alicerce, se vir uma chuva, se vir uma tempestade, você vai estar seguro ali naquela casa. Você não confia? Você confia. A diferença está no alicerce. E sabe por que está no alicerce? Porque você não consegue ver. Ela está lá, o alicerce dela está lá. Você está vendo o alicerce dela? Não.
E é da mesma maneira que todos os cristãos são. Vou chamar 4 pessoas aqui na minha. Vem você que está tirando foto. Você. Carol, eu já vou pegar a Carol para a Cristina, já peguei. Carol. E deixa eu pegar um lá do fundo. E você, vem. Vem cá. Fica aqui numa fileira. Agora a gente vai ser o juiz, tá? Aponta lá, galera, quem é crente? O Marcos é crente? A Carol é crente? Mais ou menos? Carol! Cauê, defende ela, cara. É crente, é crente. Qual que é o seu nome? Isaac. Isaac é crente, gente? É crente? Isaac? Ah, nome de crente. Nome de crente. Qual que é o seu nome? Sara. A Sara é crente? A Sara é crente. Por que eles são crentes? Tem nome de crente. Porque se veste igual crente. Qual é a diferença deles? Você consegue... Obrigado, gente. Vocês conseguem... Obrigado, pode sentar. Vocês estão vendo que são todos iguais. A olho nu, vamos dizer assim, você não consegue identificar quem é crente de verdade e quem não é crente. Por quê? Eles estão na mesma igreja. Eles ouvem a mesma palavra. Eles podem até ler em casa a palavra de Deus. Eles louvam a Deus juntos. Eles falam de Deus juntos, participam dos mesmos eventos. Como a gente vai identificar se ele é crente ou não? Se ele usa uma máscara ou não? Você não consegue fazer isso, porque você não consegue ver o alicerce dele. Jesus não está fazendo uma comparação, aqui nesse versículo, de uma pessoa cristã e de uma pessoa não cristã. Jesus está fazendo uma comparação de pessoas que se dizem cristãs. As mesmas pessoas que ouvem as mesmas palavras que estão na mesma igreja. Ambos leem a Bíblia, ambos vão à igreja, ambos ouvem os sermões do pastor Darcio, do pastor Ramires, ambos compram literatura cristã. O motivo por que não conseguimos diferenciar um do outro é que o alicerce de suas vidas estão ocultos. O alicerce da sua vida está oculto. Sabe, jovem, ir à igreja, eu falei isso para os meus jovens no último encontro, e eu quero falar para você, presta atenção, está lá. Ir à igreja não faz de você um cristão. Assim como ir ao Big Mac, ao McDonald's, não faz de você um Big Mac. Deu para entender o trocadilho? Ir à igreja não faz de você um cristão, como ir ao McDonald's não faz de você um Big Mac. Sabe o que isso quer dizer? Se você vem para a igreja, não quer dizer que você é um cristão. Você pode ser até um frequentador, mas não é um cristão. Assim como você é um frequentador do McDonald's, do Burger King, do Girafas, do Bob's. E a minha pergunta para você, jovem, nessa noite: você é um frequentador ou você é um cristão? A verdadeira pergunta não é se nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, mas se nós praticamos aquilo que nós ouvimos. Apenas uma tempestade revelará a verdade de quem você é na sua vida. Sabe como você descobre quem é um cristão? Quando uma pessoa é um cristão, é uma cristã, é do mesmo jeito quando quando uma pessoa morre. E você sabe quem amava aquela pessoa e quem não amava. Quer ver? Presta atenção. Nega, você morreu agora. Vamos conhecer seus amigos. Os amigos da nega vão estar lá chorando, do lado do caixão da nega. Nega, você vai fazer falta. Essa voz nunca mais, e agora? Vão chorar.
vão sentir falta. E os amigos que falaram que eram amigos da nega vão fazer assim: não vai, fica! Me leva junto! Nega, não vai! Tá bom, não vou. E o cara desmaia daquele show. Você já viu gente assim? É gente que está com remorso no coração, que o parente morreu e não deu tempo de pedir perdão. E assim é com o cristão. Você vai reconhecer quem é crente de verdade, a hora quando chega uma crise que nós estamos vivendo, um monte de gente desempregada, e essa pessoa não se desespera, essa pessoa não vai à loucura. Você vê quem é crente de verdade, quando essa pessoa passa por uma situação de catástrofe, de calamidade na sua vida, e ela continua firme de joelho no chão, orando e acreditando em Deus. Você vai reconhecer um cristão que louva e exalta ao Senhor, independente se ele tem música, se ele tem som, se ele tem bateria, se ele tem guitarra, ou se ele tem uma voz linda. Ele continua louvando ao Senhor, mesmo se ele não tiver instrumento nenhum para tocar com ele. Esse é o cristão de verdade. A pergunta nessa noite, e o que eu quero colocar no seu coração, jovem, que o que é importante não são as coisas bonitas que você diz para Deus, não são as coisas polidas que você diz para Deus, não é a sua religião que você pratica, e nem o entusiasmo que você vem para o culto, não são as suas palavras, mas é aquilo que você é, aquilo que você faz, o seu caráter. O que Jesus está destacando aqui nesses versículos, sobre essa história que você aprendeu quando era criança, é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho, professam a sua fé em Cristo, a ponto de obedecê-lo de uma maneira tremenda, que eles não fazem outra coisa que não seja a vontade do Pai. Olha que João, um dos discípulos de Jesus, esse ele era discípulo de verdade, escreve na sua primeira carta, em 1 João: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Paul Washer, ele diz assim: nós podemos conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Não podemos conhecer a Deus em toda a sua plenitude, se o mundo nos influencia mais que as Escrituras. Qual tem sido sua influência, jovem? Qual tem sido as suas atitudes para com Cristo? E eu quero concluir essa mensagem. E você pode até afirmar assim: Kelmer, esse tal de cristianismo é uma coisa meio difícil de se viver. Kelmer, esse tal de cristianismo é uma coisa radical demais para se viver. E eu quero usar as palavras de um cantor, Rodolfo Abrantes, que ele diz assim: o cristianismo é radical? Claro que é. Não tem nada mais radical que morrer por um monte de gente que não presta. Você fala, uau, forte. Forte. Jovem, talvez você esteja vivendo
com uma máscara igual essa. Você fala de Jesus, você vem aos cultos, você canta, você toca, você faz um monte de coisa. Mas eu quero dizer para você, se você faz tudo isso para Deus, e o seu coração não está ligado em Deus, você está vivendo assim, uma vida com máscaras. E eu quero desafiar você, jovem, nessa noite, a pegar essa máscara aqui, ó, e jogar fora. Eu quero desafiar você, jovem, hoje, a viver uma vida limpa. Eu quero desafiar você, jovem, hoje, a sair daqui diferente do jeito que você entrou. Aí você pode dizer assim para mim, Kelmer, mas é muito difícil. Kelmer, eu já vivo assim faz tempo. Eu não consigo, Kelmer, fazer isso sozinho. Talvez você vive se escondendo por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Mas eu quero te dizer, não é fácil ser cristão. É um caminho difícil a se seguir, sim. Mas é o melhor caminho para se estar, é ao lado de Cristo. Hoje para você, está pensando assim, Kelmer, está difícil viver assim. Não está fácil viver assim. Mas não é tão difícil se entregar ao Senhor. Hoje é dia de colocar tudo isso nas mãos de Deus. E você pode me perguntar assim, Kelmer, como eu posso viver e ser um verdadeiro cristão? Ou como eu posso ser um pequeno Cristo, uma cópia real de Cristo? Simplesmente, coloque sua vida diante de Deus. Entregue-se a Ele sem reserva. Sabe, jovem, não existe meio cristão. Não existe meia salvação. Não existe meio evangelho. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você segue a Jesus, ou você vai ouvir naquele último dia, Cristo falando para você, vaza, eu não conheço você. Vaza, eu não te conheço. Seguir a Jesus não é uma questão de quem eu creio, de como eu creio, mas é uma questão de como eu vivo. De como eu vivo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se, assim como eu, como usei essa máscara durante a pregação inteira, você está vivendo assim também. Mas eu sei que Deus pode mudar a situação de como você está vivendo. Se você tem sido um crente que está vivendo com máscaras, eu quero te dizer, em nome de Jesus, Ele pode tirar essa máscara. E se você, que não ainda conhece a Cristo, vive coberto, cheio de pecado, quero dizer para você, Deus quer trazer uma nova identidade sobre a sua vida. Eu quero cantar uma música com vocês. Eu não sei se eles vão conseguir me ajudar, nega, vão? Me dá um dó aí para mim, por favor. Dá um dó para mim aí. Eu acho que é fácil, vocês vão conseguir tocar. É uma música que diz assim, ó. Eis-me aqui. É fácil. Eu sou teu e tu és meu. Vamos fazer assim? Faz dessa música a sua oração, feche seus olhos. Eis-me aqui, rendido estou.
sou teu e tu és meu. Você pode cantar de novo para Jesus, canta isso para Ele com seu coração. Eis-me aqui, rendido estou. Jovem, creia que nessa noite, se você se render ao Senhor, Ele vai tirar toda a sua máscara, vai arrancar tudo de errado que tem dentro do seu coração e fazer de você uma nova pessoa. Vamos cantar mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu E tu és meu. Você pode cantar, jovem. Diga: minha vida dou, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Só mais uma vez. Nós nos rendemos a ti nessa noite, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Nós somos teus, Senhor. Eis aqui, Senhor, a vida desses jovens, Senhor, que se entregam a ti nesta noite. Eu sou teu e tu és meu. Ore comigo nessa hora. Pai, nós nos rendemos a ti, Senhor, nessa noite. Nós nos colocamos, Senhor, como filhos do Senhor. Nós nos colocamos nessa noite humilhados diante de ti, Senhor, contritos diante do teu altar, dizendo para ti, Senhor, nós estamos aqui e o Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que passa aqui dentro. O Senhor sabe como nós estamos vivendo. Nós até podemos estar vivendo uma vida cheia de máscaras, mostrando para as outras pessoas quem nós queremos ser, mas nós não somos. Mas nós não conseguimos nos esconder do Senhor. Nós não conseguimos nos encobrir do Senhor. Nós não conseguimos colocar máscaras diante da tua presença. É a tua presença que cura as nossas almas nessa noite. É a tua presença que arranca todas as máscaras e traz em nós vida, fôlego, o seu Espírito Santo. Pai, nesta hora nós queremos, diante da tua presença, te pedir perdão, Senhor. Perdão se nós, como cristãos, agimos pouco e falamos muito. Perdão, Senhor, se nós ouvimos muito a tua palavra todo domingo, toda quarta-feira, aos sábados aqui na Toca, mas nós não praticamos, Jesus. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Nós colocamos, Deus, as nossas vidas diante de ti. E nós te rogamos em nome de Jesus, arranca as máscaras das nossas vidas, Pai. Que nós, como juventude do Senhor, que nós possamos ouvir, falar do Senhor, mas que nós possamos ser praticantes das tuas obras, ó Pai. Que nós, como jovens, Senhor, nessa região, aqui em São Mateus,
possamos ser reconhecidos como os filhos do Senhor. Que as pessoas possam ver em nós pequenos cristos. Que as pessoas possam ver em nós pessoas diferentes. Que as pessoas possam olhar para nós e falar: esse cara, essa mina é diferente. Ele não é igual a eu quero ser igual a ele. Para que nós possamos fazer a diferença na nossa geração. Para que nós possamos fazer o seu nome conhecido nesse bairro. Pai, que nós possamos ser discípulos verdadeiros do Senhor nessa geração incrédula, nessa geração corrupta. Senhor, que nós possamos ser sal e luz no meio de pessoas onde só há trevas, e no meio da vida dessas pessoas que o sabor ou a alegria vem de coisas supérfluas, de coisas que acabam. A alegria delas vem de ir numa balada, curtir, beber, fumar, se encher de drogas. Que nós possamos ser profetas do Senhor para essas pessoas, Senhor. Mas para isso nós precisamos viver uma vida diante do Senhor, uma vida sem máscaras. Pai, hoje, Senhor, como juventude do Senhor nessa igreja, nós arrancamos as nossas máscaras e dizemos para o Senhor: nós estamos rendidos, nós estamos disponíveis. Faça, Senhor, em nós o teu querer, faça, Senhor, em nós a tua vontade, Senhor. Que seu Espírito Santo possa inflamar em nós, arder em nós, por mais da tua presença, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor, através dessa palavra, ministrou aos nossos corações. E que em nome de Jesus, Pai, nesta noite, nós possamos chegar nas nossas casas e começar a viver, a partir de agora, uma vida sem máscaras. Obrigado pelo privilégio, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu Espírito que toca os nossos corações nessa noite e que ministra, e que cura, e que traz vida para os nossos corações. Obrigado. Em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Amém.